minhas amigas, meus amigos, companheiros nesta jornada difícil, o meu abraço, a minha admiração e o meu respeito pelo vosso patriotismo, o vosso espírito lúcido e principalmente a vossa certeza nos vossos ideais nacionais em benefício das vossas gerações. Quando me pronuncio aqui, eu sou o povo brasileiro, no seu chefe de Estado, no seu magistrado supremo, que quer dizer grau máximo de intelectualidade, de conhecimento de causa, de domínio da vida civilizada e de autoridade sobre o acervo de ciência, de cultura e de espiritualidade que a presente geração de terráqueos armazenou. O povo brasileiro é o povo criado por Deus na terra da promissão, que, desde 1600 anos antes de Jesus, os profetas já a enxergavam como a terra da promissão, de onde jorraria leite e mel para a humanidade que Deus suscitaria na terra. Então, a tarefa que pesa sobre os nossos ombros não pesou ainda sobre os ombros de nenhum povo na terra. Devemos pensar nisto com muita introspecção de consciência, muita humildade diante de Deus, principalmente neste momento em que Ele está presente para iniciar aqui essa obra. É a Operação Apocalipse, instrumentalizada com a Constituição e 1 quatrilhão e 200 trilhões de dólares, equipando o governo do Brasil contra o Armagedon que o dragão e a sua besta instalaram. Então, para não deixar deslizes a especulações, porque nunca cometi isto em nenhum foro onde demandei causas. Como chefe de Estado, falando em Armagedon, é evidente que vou traçar acusações ao mundo. E acusações que são sérias. Acusações que só os estadistas fazem. Porque o estadista
é o mensageiro de Deus, que não tem outro interesse por aqui, a não ser cumprir a sua missão. Então, como introdução, eu começo. Toda missão proveniente de Deus tem um tempo para os respectivos agentes entregarem, porque ela não é imposição e sim oferta. Deus é o absoluto, pré-existente e pós-existente em seu estado permanente e imutável, distribuído em tudo que se percebe por algum dos nossos sentidos e em tudo que somos incapazes de conceber. Logo, como ele poderia impor conduta, ideais e determinação de consciência ao homem, mas é como Jesus ensinou aos que ensinam relacionamento com Deus pelas religiões e crendices. Deus, olhando para o homem, disse: sois deuses. Logo, deuses não se socorrem de Deus, mas formam com Deus o espírito da criação na autoelaboração da existência eterna, ou se apartam de Deus, formando o diabo em autodevoração no seio da criação. E foi o que a humanidade terráquea fez. Se apartou da sua determinante genética no seio do sistema biológico solar e se fez produto da sua própria história. O seu DNA, pelo qual Deus se fundiu a criação para a realização do seu propósito de povoamento da eternidade, foi se acrescendo do registro histórico que perverteu a sua árvore cromossomática e se transformou em monstros bioemocionais, totalmente desprovidos de consciência de espécie, dominados pelo instinto assassino, a crueldade e o ódio de si mesmo. Então o homem, estabelecido biologicamente na criação e suprido espiritualmente do absoluto, por cuja gênese ele instala a humanidade criadora afora, até que nasce absoluto ao absoluto na eternidade. Assim, o homem é regido pelo seu livre-arbítrio, sua soberania de consciência e sua livre iniciativa, sujeito à justiça da vida, que lhe dá o que ele semeia, a mostrar-lhe sempre por onde está conduzindo a gestação do seu espírito, se para o céu ou se para o inferno. E nisto, o homem se autolabora dentro da perenidade da criação, onde não há medida de tempo, e sim o nascimento do homem é o absoluto na eternidade. Não tem contagem na capacidade de percepção humana. Desde a unidimensionalidade, na qual o homem apareceu, até a tridimensionalidade, em que ele já se promoveu através dos infinitos ciclos da Via Láctea, pode ter uma idade infinita para a nossa mente. E eu, como alienígena, segundo Gabriel, sou contemporâneo da Terra, que já passei pela Via Láctea, quando a minha galáxia multidimensional processava a autoelaboração tridimensional na vida da biodimensionalidade. Sei que esta introdução é como jogar palavras ao vento ou ensinar o mundo para os bebês. E é mais provável que ocasione a minha morte do que desperte alguma inteligência que ainda não esteja morta. Porém, eu vim para fazer presença do absoluto à humanidade terráquea, com a mensagem que ele me deu para entregá-la. E nisso estou sujeito
a mesma lei que regeu todos os que me antecederam, declarada por Jesus. Eu venho de Deus. Quem é de Deus me reconhece. Ouve a minha voz, me segue e eu lhes dou vida e terão em abundância. Eu não sou ET, sou alienígena. O ET é o humano emergido de planeta vivo da Via Láctea, que tanto reencarna na Terra como Herbert Einstein, Enrico Fermi, von Braun, Marconi, Santos Dumont e tantos os gênios que impulsionaram o desenvolvimento bioemocional da humanidade ao desastre a que ela chegou outra vez, quanto já colonizaram a Terra, como os rastros descomunais de engenharia, ciência que deixaram aqui. E agora estão de volta para salvar a Terra. Salvar a Terra. Pois vocês deslocaram a Terra do seu eixo em 2 centímetros e 13 milímetros. E isso é o que ocasionou todo esse horror climático que estáis sofrendo. Cada vez mais catastrófico. A Terra não tem mais circulação em torno do seu eixo, mas está trepidando e por isso parece montanhas de gelatina a desmoronar contra a erupção das suas entranhas cavernosas, que não tem mais o amortecimento fóssil entre as suas placas tectônicas e seu núcleo incandescente, no qual a Terra não aguenta mais a hecatombe termonuclear que vocês construíram sobre as vossas cabeças, cuja vocês não têm mais como se livrar dela. A detonação de uma bomba de 80 megatons na América Latina ou em qualquer ponto da Ásia jogará a Terra para fora do seu leito. E dependendo do rumo que ela tome dentro do sistema solar, será o incêndio solar que ocasionará, ou para fora do sistema solar, não se tem como conceber o que ocasionará a Via Láctea. Isto é preocupante para Deus? Não. Para Deus nada significa a obra de livre-arbítrio do homem, porque ela não passa da sua gestação espiritual que, não obstante o horror que pareça, é só um instante na perenidade da criação que se processa na eternidade do absoluto, em cujo revolvimento a espécie humana vai resultando menos diabo e um pouco mais Deus. Todavia, o livre-arbítrio do homem não substitui o absoluto na criação, sendo esta a presença conceptiva dele que mantém a salvação dos bons massacrados em meio ao mundo diabólico e infernal dos maus. E é por isto que Deus sempre se faz presente por suas falanges de construtores dos mundos, em cada final de ciclo existencial da humanidade na Terra. E agora neste, que começou com a crucificação do próprio Deus, que se fez verdadeiro Deus e verdadeiro homem para habitar no seio da humanidade e absorver em si o que ele percebesse que estava faltando no código genético da espécie, ápice do plano no plano de povoamento da eternidade. E nessa verificação, ele fundindo a si o verdadeiro homem, e o verdadeiro Deus estabeleceu o plano da salvação, que tinha de eliminar a morte, que é o diabo gerado pela procriação humana histórica, ou seja, de uma espiritualidade emotiva e não divina. E na sua crucificação, acorrentou o diabo na terra, que estava perturbando a vida em todo o seio da Via Láctea, até o ponto em que a maldade humana se desprovesse das virtudes, tivesse vergonha da honestidade,
repugnasse a honra, condenasse o caráter, se desvestisse da inteligência e seus sentimentos de poder e forma de governo fossem de roubo do país, massacre da nação e destruição da pátria. Num meio ambiente político de puro apodrecimento moral, analfabetismo, covardia, mentira, embuste, traição, prostituição, estupros, assassinatos e atrocidades como nunca antes se registrou na história da humanidade. E que abriu a procriação humana, a encarnação de demônios, ao ponto do próprio diabo estar encarnado na tirania oligárquica comunista, canibal, transnacional, corporativa terrorista de bandidos no Brasil. Mas que se processou dentro do que Jesus preveniu no Apocalipse, dizendo: o sinal do fim será aquele em que o dragão econômico estiver submetido a todas as nações, desprovido de tal forma de cérebro que ninguém saberá comprar e nem vender nada se não for pela marca da besta, que será o blá 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 da propaganda, ora estampado na focinheira que mostra a massa humana sem cérebro que o diabo produziu. Então eu voltarei, executando o plano da salvação, que é a libertação do diabo para o inferno, com toda a humanidade que ele produziu. Por onde a Via Láctea se expurgará do psiquismo bioemocional e reempreenderá a sua gestação espiritual como totalidade de corpos, totalidade de mentes e totalidade de espírito, que não desintegra o composto, porque dissolve a unidade desintegrada. E a Terra voltará a ser o jardim do Éden de Deus na Via Láctea. Pois, para isto é que a Terra é o planeta vivo bebê da galáxia, em cuja essência se bebe o néctar divino da criação. Então só retire-se o homem-diabo do seio dela, que não é a humanidade, mas apenas os demônios que encarnam sem controle na procriação humana. Vim primeiramente como agente de inteligência sob o comando de outro alienígena que já estava empenhado na tarefa. O saudoso general de divisão, Golbery Cortes Silva, que depois de todo o meu preparo técnico, me lapidou com a paciência do mestre para a tarefa final de chefe de Estado e magistrado supremo da minha nação. Que não dependo de doutores feitos por medíocres, mefíticos, que Jesus chamou de sepulcros caiados, brilhando apelidos escolares por fora, mas totalmente podres de inteligência por dentro. Cegos guias de cegos, conduzindo suas vítimas ao extermínio. Como ainda está essa massa de demônios agregada a Jair Messias Bolsonaro, resplandecendo nos olhos de louco o diabo que ele porta dentro de si. Bem revelado nos seus filhos, que não deixam dúvida de procederem do inferno. Bem revelado nos seus filhos, que não deixam dúvida de procederem do inferno. Todos sabem que não têm competência mínima para a vida pública do país. Mas num percurso de 34 anos só roubando os cofres públicos, organizando milícias, máfias, quadrilhas, corporações, rede de prostituição, massacrando as populações faveladas do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, somados às máfias evangélicas, todas se alojam nos cofres públicos, sem ter um tipo de atividade lícita para o progresso da nação e a qualidade de vida do povo brasileiro. Enfim, se é um tipo de demônios que pesteia o ar que respira, é o clã Bolsonaro. Se é um tipo de demônios que pesteia o ar que respira, é o clã Bolsonaro.
O Armagedon está instalado. A sua composição criadora e de sustentação é formado por China, Estados Unidos da América, Fundação Bill Gates, Fundação Rockefeller, George Soros, Rothschild, Casa de Windows, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Mark Zuckerman, Amancio Ortega, Larry Page, Google, Facebook, Amazon, Apple, Twitter, Yahoo, WhatsApp, Huawei, WeChat, TikTok, Samsung, Warren Buffett, Michel Bloomberg, Larry Ellison, Lilian Bittencourt, Carlos Elo, Charles Koch, Sheldon Adelson, Li Ka-shing, Ingvar Kamprad, Lakshmi Mittal, Paul Allen, Alvalia de Bin, Carl Albert, Johnson & Johnson, Roche, Pfizer, Snaf, Merck, GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Bayer, Geraldo Ciências, Johnson Deere, Livin, Alphabet, Nova Ordem Mundial, Foro de São Paulo, Ursal, Unasul, URC, ESAD, ONU, FMI, BID, OMC, DCD, OMS, SAD, Unesco, DEA, OTAN, USAID, OPEP, G7, G20, G5, FAO, OTSC, COCS, cuja organização forma o reino do diabo na terra, personificado no dragão e a sua besta. Foi instalado no Brasil por Jair Messias Bolsonaro com o decreto número 10.220 de 5 de 2 de 2020. Número 10.277 de 16 de 3 de 2020. Número 10.284 de 20 de 3 de 2020. Número 10.300 de 30 de março de 2020. Número 10.311 de 3 de 4 de 2020. E número 10.312 de 4 de 4 de 2020. E vem esse mentiroso sem vergonha dizer que é obra dos governadores. Em primeiro lugar, o chefe supremo da nação seria ele se fosse o presidente. Mas ele sabe que não é. Ele sabe que é um bandido, terrorista, covarde ao extremo, incapaz de agir cara a cara. Mas através das suas milícias, das suas quadrilhas, das suas gangues, ataca de madrugada. Esse homem é o diabo encarnado, porque se procure pela ciência psiquiátrica dentro desta nação, desde os primeiros vestígios históricos, se a nossa história apresenta outro similar a esse, em sem-vergonhice, em cafajestismo, em covardia, expulso do exército por não preencher as condições mínimas para soldado. E hoje esse mesmo exército está mancomunado com ele, mostrando que o povo brasileiro não degenerou, não apodreceu. O que apodreceu foi a civilização mal começada. Civilização mal começada em 1889, quando a bandidagem, crápulas, pé de chinelo, que se criou à margem da sociedade brasileira,
proclamou a República e se instalou pelo picadeiro dos salvadores do povo contra os vilões da pátria, que de ciclo em ciclo reorganizavam o roubo do país entre si, até chegar a este momento, que o Brasil não tem mais nada para ser roubado. Não há mais lastro de emissão para fazerem dinheiro frio. E por isso estão aí, então, com o coronavírus, fazendo lastro de emissão de cada desgraçado que eles diagnosticam como propenso a sofrer a pandemia. 200 mil reais é impresso para cuidar dessa despesa. Nós já desafiamos o mundo inteiro. Que nem burrichó é capaz de engolir. Que se evita com um trapinho na boca e no nariz. Tenham o cuidado de usar esse trapinho 2 ou 3 dias e botem ele na água e vejam o cardo preto que sai dali. Um vírus é 0,010 microns de uma partícula dessa poeira preta que impregna-se no trapinho. Veja-se então, se houvesse vírus no ar, restaria alguma vida na Terra? Mas é a primeira vez na história da humanidade que uma pobre espécie humana está sendo assassinada em nome de uma psicose pandêmica decretada por chefes de Estado, não chefes de Estados. Porque aqui no Brasil o bandido que se arroga essa investidura é tão analfabeto, mas tão analfabeto, que é incapaz de ler o Jornal Econômico. Nunca citou isso. É incapaz de passar os olhos pelas estatísticas do país e dizer alguma coisa sobre 94 pessoas que ele assassina por dia nos corredores de extermínio do SUS, na população de 88,9% de doentes, com um canceroso em cada 3 pacientes diagnosticados. Esse homem não sabe absolutamente nada de números, porque não sabe absolutamente nada de letras. É um analfabeto mentiroso, como não se tem igual no Brasil.
porque Lula ainda tinha uma certa ética, ainda dizia, livro me dá azia. Mas esse diabo que está aí é tão confiante no seu rompante infernal que faz questão de pisotear a intelectualidade brasileira. Fez questão de enterrar as docências. Fez questão de acabar com a honra, com a hombridade, com o caráter e com a decência da nação brasileira. E só sobrou ele e os capachos e jagunços que com ele se somam no roubo do país, no massacre da nação e na destruição da pátria. Não importa que o povo esteja morrendo. Não importa que Brasília tenha mais gente esperando pela morte nas ruas do que dentro de casas. Não importa porque para o diabo só importa a desgraça humana. E essa eles veem se agigantar em todos os setores. Deus teria maior paciência? Não. Já começou a faltar leitos. Os filhos de Deus o reconhecem, ouvem a sua voz e ele os protege. Feito disso há 2000 anos atrás. Estará o joio no meio do trigo, até que a lavoura fique madura. E a lavoura amadureceu com uma biqueira de trapo na boca de uma geração sem cérebro. E é a recuperação da humanidade de cérebro, porque sem cérebro não há como o espírito acoplar ao invólucro biológico. E aí a criação toda se torna sem sentido, porque o sentido da criação é o povoamento da eternidade, de absolutos, que Deus procriou deste jeito, onde todo o universo, toda a criação se resume no homem, em sua gestação espiritual, para o seu nascimento absolutos da eternidade. Isto não é fantástico? Isto é absolutamente compreensível. Tão compreensível que se nós dermos uma olhada para o sistema biológico solar, vemos que até as pulgas entendem, menos a espécie humana. Chegou o momento, minha gente. O Armagedon está instalado. Vocês pensavam que eu iria ameaçar com artefatos nucleares, com pompa militar? Eu já passei por aqui. Conheço tudo essas burrices, essas bobices. Conheço tudo. Essa mente que sequer é capaz de formar uma engenharia racional proveitosa para si próprio. Os vossos arsenais bélicos, Deus faz virar em nada com um sopro.
Jesus, se vocês tivessem ouvidos, lembrariam da lição dele, quando mandou Pedro enfiar a sua espada na bainha, recomendando-lhe: se eu precisasse de 12 legiões de anjos, eles estariam aqui comigo. Era prender o diabo aqui. O segundo momento é este. E nesse segundo momento, ele ainda não está com as legiões de anjos aqui. Porque nós estávamos com 19 naves circulando ao redor da Terra. Chegou mais uma. O laboratório. Se vocês tivessem um mínimo de compreensão para entender a verdade do universo, vocês começariam a derreter agora. Esse laboratório está equipado com o X13Y-beta, capaz de livrar a Terra da humanidade que a está matando. Porque a finalidade da presença de Deus aqui agora não é salvar a humanidade. Não há mais para se avaliar pelo mínimo da sua legítima defesa, do seu instinto de sobrevivência, mas está entregue num sistema demoníaco de comunicação que vos destruiu totalmente a inteligência e vos deixou entregue às mãos de bandidos, terroristas, demônios despencados das latrinas do inferno e caídos aqui na procriação humana. Deus estaria aqui para defender o estrume do diabo? Só na cabeça de ricos. Deus está aqui para defender a terra, que ele disse, é a base dos meus pés, onde eu gosto de passear em meio ao homem que eu criei, não que o diabo inventou depois. Para ele passear com a gente. Os seus filhos, nascidos do DNA, no qual ele nos registrou para sermos o que somos no sistema biológico solar. E veio o diabo, então, introduziu no DNA de Deus o registro histórico no código genético. Registro histórico que transformou a humanidade em
produto da sua própria história, e não mais do sistema biológico solar. E aí o DNA de Deus passou e floresceu. Os demônios na face da terra, só cultivando a morte, a desgraça, o ódio, a divisão, a desagregação, o choro e ranger de dentes. O que vocês vão fazer com os vossos arsenais atômicos, que nem a Terra não tem mais espaço para absorvê-los? Isso é Deus? Essas coisas já estavam prontas no planeta. Mas a Terra hoje está com as suas montanhas como pudim, desmoronando. Contra as suas entranhas, que estão em ebulição, pelos vácuos que vocês deixaram entre as suas placas tectônicas e o seu núcleo incandescente. E como é que vocês vão resolver isso? Então se prepare. Não é Deus que vai vos matar. É vocês que estão se matando. Mas essa agonia está incomodando Deus. Eu penso que é isso porque 19 naves que estavam sob o comando da nave-mãe do comandante Zanatron estavam agindo com paciência, procurando purificar de forma sutil o oxigênio da atmosfera terrestre. Porque não existe vírus nenhum aí. São as partículas metálicas e as partículas pesadas que você jogam aos milhões e milhões de toneladas por dia na atmosfera, que saturou o oxigênio. A atmosfera terrestre tem 21% de oxigênio que mantém a vida na Terra. Esse oxigênio está saturado em 20%. Está sobrando apenas 1%. E é isso que está vos matando e que vai vos matar daqui para frente em massa. Não vão ter mais aonde colocar os cadáveres, porque vão ser milhares, milhões, por toda a face da Terra. Em 7 bilhões e 900 milhões de seres sem cérebro que o diabo criou aqui no planeta. E Deus vai limpar, porque ele não criou a terra para o diabo povoá-la, mas criou a terra para ser o seu jardim do Éden, para passear aqui dentro da Via Láctea com os seus filhos, gerados pelo seu DNA, onde não vai mais existir diabo e, por conseguinte, não vai mais existir morte. Regida por suas leis escritas no DNA humano. Com o suor do rosto terás o pão.
ame o próximo como a si mesmo e sejas cultivador da terra. Não precisa ninguém saber mais do que isso. Todos serão ricos, irmanados entre si, cooperativos e felizes num planeta com seu oxigênio totalmente purificado, as suas águas totalmente restauradas, as suas matas, o seu clima, o seu ar, o seu vento, o seu sol, como era antes desta geração que o diabo inventou aqui. Eu seria um mentiroso se vos ocultasse isto. Mas também Deus não teria me colocado nesta missão, porque Ele não escolhe mentirosos. Ele escolhe as pessoas íntegras. E não do meio. Me trouxe da multidimensionalidade. Isto quer dizer que já passei por aqui quando a minha galáxia multidimensional estava passando pela tridimensionalidade. Então não há nada, mas nada mesmo, que exista dentro da Via Láctea que eu não conheço. Porque o mesmo processo que a humanidade da Via Láctea está passando por ele, a minha geração de humanos passou. Começamos assim, a humanidade bebê de Deus. Fomos desenvolvendo tudo o que a tridimensionalidade tinha para nos dar. E então, a galáxia passou para a multidimensionalidade, onde continuamos a nossa gestação espiritual. Mas não precisando aprender nada mais sobre tridimensionalidade, porque nós já gravamos tudo isso. Nós somos a superioridade da tridimensionalidade para a multidimensionalidade. Ainda muito longe do nascimento da eternidade. Mas já podemos ser monitores da humanidade tridimensional. E Deus faz esta assistência através das suas falanges de construtores dos mundos, para a qual Ele me escolheu. E eu não posso mentir. Eu não posso deixar de fazer estas revelações. Porque eu me destruiria diante de Deus. Não importa se a verdade que eu vos informo me leve à cruz, me leve ao extermínio, porque esse extermínio é simbólico, é só aqui perante vocês. Eu imediatamente assumo meu corpo neutrino, entro para a nave-mãe do comandante Zanatron e completo a missão que Deus me encarregou executar. Mas se vocês partirem para esse confronto, talvez vocês virem pó, virem cinza, virem labaredas, sem saber de onde veio o fogo. Uma nave que está aqui, chegou agora.
Eram 19, ficou 20. Chegou com o laboratório completo, carregado de Y13 X-beta. Estendemos a mão em oferta de misericórdia e graça de Deus, mas deixando bem claro que estamos aqui para curar a terra, restabelecer a saúde da terra, para que Deus volte a passear dentro dela. Eu não queria ser portador desta notícia, mas vocês não deixaram outra escolha. Desde 1969, eu estou empenhado nessa tarefa. Se guardaram alguma memória, certamente vão confirmar. Porque nós, os mensageiros de Deus, não andamos aqui atrás de formar história, de virarmos personagem, de virarmos mito, de virarmos deuses. Não. Nós em si não somos nada. Apenas damos presença física de Deus no propósito dele pela terra, que é dele, não é do homem. Por isso o homem está bem apartado de Deus, pelo seu livre-arbítrio, a sua autodeterminação, a sua soberania de consciência, para que assim como ele se desvirtue também desapareça pela mesma via, sem comprometer a justiça de Deus. Não é para desesperar ninguém. O Armagedon já começou. Aqui em Brasília, já não se tem onde comprar nada. Vejam o jeito deles acabar com uma doença, proibindo o povo de comprar o que comer, de comprar remédio, para morrer nos corredores do SUS. Tenho $1 milhão há quase um ano em desafio à OMS para que me mostre o laboratório onde identificaram esse vírus que muda de nome a cada fase em que o diabo esgota a sua mensagem pelas suas redes de comunicação e de política. Já tenho catalogado aqui 48 tipos de Covid. E a OMS acaba de anunciar que ainda tem mais que está vindo por aí. Não sabem nada. Mentirosos, demônios, enganando um pobre povo sem cérebro.
como eu tenho 600 milhões de dólares em desafio ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e câmaras municipais, a me provarem que serventia tem para a nação esses elementos. O deputado federal custa aos cofres públicos 1.450.000 por mês. O deputado estadual custa 70% disso e um vereador 70% do que custa um deputado estadual. Enquanto isso, assentar o governo da República em tais forças armadas, em tal Polícia Federal, em tais magistrados, que a própria Corregedoria Nacional de Justiça berra, bandidos escondidos atrás da toga, vagabundos que se impõem pela intimidação na mercadejação forense de sentenças, e que eu sou vítima dessa bandidagem. Não, eu estou aqui, em absoluta tranquilidade, porque se eu precisasse de uma legião de anjos, eu teria aqui comigo. Mas não preciso. O que Deus arregimentou das próprias populações do universo, agora com 20 naves circulando a Terra, eu tenho força bélica sobrando. Só o laboratório de YX beta é o suficiente, é o detergente para darmos um banho de saúde total à Terra. Sobrará vida? Não sei. A oferta de bom senso, desde 2005, quando o saudoso general me chamou para dar um jeito de salvar o Brasil. O general Leônidas Pires Gonçalves não foi o derradeiro, o último, porque eu tenho grandes generais, grandes oficiais nas Forças Armadas que não se confundem com esse grupo que se arregimenta com Jair Messias Bolsonaro e que nunca foram militares, porque o militar é ministro de Deus, vingador contra os maus, em benefício dos bons. E esses aí estão matando os bons em benefício dos maus para roubarem o país, massacrar a nação e destruir a pátria, em cuja senha diabólica 6 vezes tentaram me matar. Se viessem me derrotar com inteligência, se viessem me derrotar com sabedoria, com cátedra, com ciência,
mostrariam alguns resquícios de homens. Mas não. Assaltam de madrugada por milícias, por quadrilhas de cafajestes, de covardes, de vagabundos, porque homem que não tiver essas más qualidades não se presta para quadrilheiro, não se presta para guarda-saco de bandidos, não se presta para limpar mijo de vagabundos. Então, os que se arregimentam nessas quadrilhas são piores do que os estrumes que o diabo defeca por fora das suas latrinas lá no inferno. O Armagedon está instalado. Não fui eu que instalei. É Jesus, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que veio aqui para sentir em si o que faltava para a humanidade que ele quer prosperar neste planeta. Deus vos abençoe e vos guarde, vos ilumine e vos dê tranquilidade, porque o momento é sério. Dentro de poucos dias, vocês não vão ter mais aonde amontoar os cadáveres. E ninguém estará detonando bombas. Ninguém estará assaltando. Ninguém estará portando armas. Como disse Jesus, saberão que nesta terra tem Deus. Muito obrigado.